Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre a crise climática que a Terra vem enfrentando. Então, nos últimos anos, os cientistas têm relatado que a temperatura média do nosso planeta vem subindo. Não só a temperatura do ar atmosférico, assim como a temperatura das águas oceânicas. E que esse ritmo de elevação da temperatura está se acelerando. E, consequentemente, tais mudanças nos padrões de temperatura, não só do ar atmosférico, assim como das águas oceânicas, tem sido responsável por eventos climáticos extremos que estão acontecendo em várias partes do mundo. Não só estão acontecendo, assim como também aconteceram alguns anos atrás nas mais diferentes regiões do planeta. Então, o objetivo desse encontro é falar sobre a crise climática que vem atingindo o nosso planeta, o porquê da elevação da temperatura global, os recordes de temperatura que têm sido registrados na Oceania, na África, na Ásia, na Europa, na América do Norte e na América do Sul, assim como também os recordes de temperatura que têm sido registrados no Ártico e na Antártica. Então nós não temos meia dúzia de eventos climáticos isolados. O que nós estamos percebendo é que existe, de certa forma, um padrão bem definido que está ocorrendo nas mais diferentes regiões do planeta, promovendo essas mudanças não só da temperatura, assim como também do regime dos ventos e da distribuição e intensidade das precipitações, sejam elas sob a forma de chuva, assim como também sob a forma de neve. Então, a ideia dessa aula é falarmos sobre os fatores responsáveis por essas mudanças climáticas que estão em curso no nosso planeta e alertar a sociedade sobre os problemas inerentes ou decorrentes de tais mudanças climáticas e, assim como alertar as autoridades sobre a necessidade de se adotarem medidas emergenciais para conterem o aquecimento global. Então, eu comecei falando aqui sobre o papel do El Niño. Já gravei algumas aulas esse ano sobre a formação do El Niño e as consequências do El Niño para o território brasileiro, assim como para outras regiões do mundo. Lembrando que o El Niño é um fenômeno climático que ocorre de tempos em tempos, existe um padrão variável de 3 a 7 anos de intervalo, que resulta do aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Oriental, essas águas que banham aqui parte do litoral ocidental da América do Sul, principalmente o Equador, a Colômbia, o Peru e o Chile. Então, aqui nós temos esse mapa bem atual, julho de 2023, mostrando aqui que as águas do Oceano Pacífico Oriental estão aquecidas, estão com temperaturas acima dos padrões normais
E o que a comunidade científica nesse momento está discutindo é a intensidade desse El Niño. Se vai ser moderado, forte ou muito forte. Inclusive eu já gravei até mesmo aula falando sobre o Super El Niño, uma vez que existe uma probabilidade real de termos um El Niño de grande intensidade que se chama Super El Niño. Então, nos próximos meses, a partir de agosto, quando as temperaturas no hemisfério sul começam a subir gradativamente, sobretudo a partir da primavera, aí nós poderemos ter, de fato, uma análise mais aprofundada da intensidade do fenômeno do El Niño, que já está formado, tá? Então, o El Niño, na verdade, ele já se formou, só que ele está em processo de intensificação, e esse processo de intensificação vai ganhar força a partir, principalmente, do mês de setembro. Então, se nós temos o evento do El Niño já configurado, toda vez que o El Niño se manifesta, o que nós temos é uma elevação da temperatura média global, que fique bem claro. Então, o El Niño ele não causa somente mudanças nos padrões climáticos aqui na América do Sul, não. O fenômeno ele atinge, de certa forma, todos os continentes, alterando os padrões de temperatura, circulação do vento, os padrões de precipitação em si. Então, como nós temos um El Niño formado, um dos fatores responsáveis por algumas regiões do planeta estarem nessa época do ano, junho, julho, batendo recordes de temperatura, de acordo com a comunidade científica, é o fenômeno do El Niño. Então, tivemos registros de recordes de temperatura no México, nos Estados Unidos, no sul da Europa, principalmente na Itália. Tivemos recordes de temperatura no norte da África, no leste da Ásia, China, inclusive, teve uma localidade lá cuja temperatura chegou no último domingo a mais de 52 graus Celsius. Também recordes de temperatura no Vietnã, na Tailândia, na Índia, no Japão, em várias partes do mundo nesse exato momento, vem enfrentando sucessivas ondas de calor que, consequentemente, contribuirão para que o ano de 2023 venha a ser o ano mais quente desde que o homem começou a colher registros de temperatura no mundo. Então, o aquecimento das águas do Pacífico Oriental nas imediações da linha do Equador, dando origem ao fenômeno do El Niño, é um dos fatores responsáveis pelas altas temperaturas que estão ocorrendo nesse exato momento, principalmente no hemisfério norte. Claro, lá nessa época do ano é verão, mas o que há de se destacar é que nós tivemos ondas de calor aqui no hemisfério sul em pleno inverno. Em plena Antártida tivemos áreas com temperaturas acima de zero em pleno inverno, que fique bem claro. Então, isso é um comportamento anormal da atmosfera e, consequentemente, um dos fatores que têm sido responsáveis por registrarmos recordes de temperatura, inclusive média global, no ano de 2023. No mês de julho, bateu em sequência 3, 4 recordes de temperatura global. 3, 4 dias alternados, bateram recordes de temperatura. Aqui nós temos a intensificação do El Niño, aquilo que eu disse, Então não se sabe ao certo qual será a intensidade desse El Niño. No mínimo, será um El Niño moderado, no mínimo. Mas com uma possibilidade real de ser um El Niño forte e uma possibilidade de ser um El Niño muito forte, que nesse caso seria classificado como Super El Niño. Então aqui você tem essa escala de El Niño 4, El Niño 3.4, El Niño 3, El Niño 1+2,
que na verdade isso aí indica o padrão do El Niño, que está em processo de formação, vinculado, consequentemente, né, aos padrões de temperatura das águas oceânicas no entorno da linha do Equador. Aqui nós temos, né, mais um gráfico para mostrar a vocês sobre o fenômeno do El Niño. Esse gráfico aqui mostra essa linha, né, com o percentual, né, na verdade, o percentual que indica a probabilidade, inclusive aqui chegando até o período de outubro a dezembro de 2023. Então aqui nós temos a possibilidade, aqui é uma escala, né, de temperatura, a anomalia positiva da temperatura das águas do Oceano Pacífico. Então, essa temperatura aqui acima de 2 graus já é tida como, por exemplo, um percentual de 68% em outubro e dezembro. E aqui em cima, que é uma projeção feita, né, já para o mês de janeiro até março, a temperatura das águas do Oceano Pacífico podendo chegar 3 graus positivo, aí com certeza acima do padrão médio iria se configurar um super El Niño, ou seja, um evento de grande intensidade, com consequências terríveis para diferentes regiões do mundo. O Brasil é uma das áreas mais afetadas por esse fenômeno. Aqui nós temos um planisfério, dados bastante atuais, né? Aqui do dia 18 de julho de 2023. Aqui é o mapa onde você percebe a temperatura da água oceânica e, consequentemente, o que está em branco é o padrão normal. Aí do bege para cima é elevação da temperatura da água do mar, ou seja, uma anomalia, uma temperatura acima do padrão médio. Então, como você pode ver, nós temos padrões anormais no Oceano Pacífico, no Oceano Atlântico. Repare que o Atlântico Norte está com um padrão totalmente fora dos padrões normais. A temperatura da água do Atlântico Norte, em algumas áreas, está de 3, 4 e até aqui no mar Mediterrâneo, 5, 6 graus acima dos padrões normais. Então nós temos uma elevação substancial da temperatura da água do mar. Esse aquecimento das águas oceânicas tem sido também registrado há várias décadas, que nós estamos percebendo esse padrão em andamento. Só que agora, em 2023, desde o início do ano, esse padrão de aquecimento, ele nos trouxe um sinal de alerta muito grande, porque em várias partes oceânicas do mundo, a temperatura da água está bem acima dos padrões normais. Então, se a água do mar está mais aquecida, você também há de convir que os oceanos mais aquecidos irão liberar mais calor, mais irradiação de calor para a atmosfera. Se a água do mar está mais aquecida, também temos maior evaporação, contribuindo dessa forma para o aumento dos padrões de umidade do ar atmosférico. Calor e umidade são dois ingredientes que contribuem para a formação das nuvens de tempestade, aumentando não só a frequência, assim como a intensidade das chuvas, que, porventura, causam grandes transtornos quando eventos de grande magnitude acontecem em áreas povoadas, como está acontecendo em diferentes regiões do mundo. Então, nós temos esse padrão de elevação da temperatura das águas oceânicas. Esse aquecimento das águas oceânicas está sendo estudado pelos cientistas, o porquê dessa temperatura ter subido tanto nesse ano, bem acima daquilo que até então a ciência registrou. E isso nos traz um sinal de alerta bastante preocupante, porque agora nós não temos única e exclusivamente uma contribuição
por exemplo, dos gases do efeito estufa e do desmatamento na elevação da temperatura. Agora nós temos também a contribuição do aquecimento dos oceanos nesse processo que está potencializando a elevação da temperatura do ar atmosférico. Por esse motivo, é preciso, aprofundar os estudos, é preciso despertar uma consciência coletiva dentro da sociedade planetária sobre a necessidade de nós adotarmos medidas urgentes para conter esse aquecimento global. Aqui nós temos, para que vocês tenham ideia, aqui é o gráfico, essa linha preta aqui é o 2023, a temperatura da água do mar em 2023. Repare, em julho de 2023, olha a linha como é que, ao longo desse ano, ela saiu do padrão normal e está bem acima do padrão normal se você pegar todas essas linhas dentro desse histórico de medição das temperaturas da água do mar. Então, quando nós chegarmos o mês de setembro, quando então a iluminação dos dois hemisférios norte e sul será igual, em função até mesmo do equinócio, quando o Sol passa exatamente sobre a linha do Equador, então você tem uma distribuição de energia solar equilibrada para os dois hemisférios. Então, a tendência, repare essa linha preta, aqui é em julho, exatamente aqui, no mês de julho de 2023, aqui ó, julho. Então, repare, quando chegar aqui, essa linha preta vai estar aqui, ó. Vai ter que esticar esse gráfico para esticar essa linha para poder representar a temperatura real média dos oceanos no mês de setembro. Então, isso também é um sinal de alerta para um bom entendedor em padrões. Você vai compreender que está totalmente fora, porque até então as linhas oscilavam positivamente e negativamente dentro de um padrão muito próximo. Agora, o que você está vendo em 2023 é um padrão totalmente anormal, o que nos remete a concluir que algo está fora do controle. Seria a crise climática esse grande problema que está deixando não só a temperatura do ar atmosférico, assim como a temperatura das águas oceânicas fora dos padrões normais? Consequentemente, temos que concluir que sim, não tem como dizer que não. Os negacionistas de plantão, eles vão dizer que não, mas eles não têm nem base de dados para dizer que não, Porque contra fatos, eu digo, não há argumento. Aqui você tem a variação semanal e mensal de CO2 na atmosfera. Então, nós tivemos esse ano também um recorde das emissões de CO2 na atmosfera, que atingiu 424 partículas por milhão em maio de 2023. Então, desde a era pós-primeira revolução industrial, ou desde o momento em que o homem começou a fazer as medições do quantitativo de CO2 na atmosfera, nunca se teve uma concentração tão alta. Inclusive, as matérias que têm sido publicadas, as teses, estudos que têm sido publicados por cientistas, dizem que esse ano já bateu o recorde das emissões de CO2 na atmosfera, e a gente tem que entender que a demanda por combustíveis fósseis continua aumentando no planeta. Não só o uso do petróleo e seus derivados, como o carvão, tem crescido, o gás também, apesar do gás ser menos poluente, e isso, de certa forma, é um dos fatores que tem contribuído para potencializar o efeito estufa, que, por sua vez, aumenta a capacidade da atmosfera em reter a radiação infravermelha e, dessa forma, promover uma maior temperatura média global em nosso planeta. E o aumento dessa temperatura está gerando a crise climática, é um dos fatores responsáveis por essa crise climática, que está vendo ou está sendo acompanhada
por ondas de calor que estão se tornando mais frequentes, mais intensas e com poder de devastação muito grande, porque nós, seres vivos, resistimos a determinadas temperaturas. Então, milhares de pessoas no mundo estão perdendo suas vidas por causa dessas ondas de calor, principalmente as pessoas mais idosas, que são mais sensíveis a esse calor. Então, por exemplo, ano passado, 62 mil pessoas morreram na Europa por causa das ondas de calor. Eu acho que esse ano o número será bem maior. Se juntarmos, né, as vítimas fatais de todos os continentes em 2023, que tiveram suas vidas interrompidas em função das consequências das ondas de calor, eu acho que esse ano nós teremos um saldo terrível, né? Centenas de milhares de pessoas vão perder suas vidas por causa dessas ondas de calor. Aqui nós temos o acúmulo de lixo, e de repente vocês vão me perguntar, mas professor, o que tem a ver o lixo com o aumento da temperatura? Você tem que levar em consideração que nesses morros de lixo, aqui é um lixão a céu aberto, no mundo existe um número enorme de lixões, principalmente nos países em desenvolvimento. Aqui tem muita matéria orgânica, que ao se decompor, libera para a atmosfera o quê? O gás metano, que é um dos gases do efeito estufa. Lembrando que o gás metano, ele tem uma capacidade muito maior do que o CO2 para reter a radiação infravermelha na atmosfera. Então, na medida em que a concentração do metano aumenta na atmosfera e também a concentração de outros gases do efeito estufa aumenta na atmosfera, consequentemente, essa atmosfera passa a reter maior quantidade de radiação infravermelha, contribuindo dessa forma para que a temperatura média do planeta suba progressivamente. Então, é um dos fatores responsáveis que tem sido estudado pelos cientistas, e também não há como negar que o acúmulo de lixo, o esgoto orgânico, que também, aquele esgoto que corre a céu aberto, que vai se decompondo, ele vai liberando gás metano para a atmosfera. E outras atividades antrópicas que também, direta e indiretamente, liberam gás metano para a atmosfera, têm dado a sua contribuição para a alteração dos padrões de temperatura no nosso planeta. Aqui nós temos o desmatamento. O desmatamento tem batido recorde, mais de 200 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa tem se perdido no mundo. O que está em verde aqui são áreas, né, de vegetação, coisa e tal, áreas de florestas, né, onde nós temos a concentração de florestas. Não quer dizer que todas essas áreas verdes estejam 100% cobertas de florestas, não é isso. Mas esse mapa, ele mostra alguns pontos avermelhados. Eu não sei se será possível vocês perceberem, aqui na borda sul da Amazônia, principalmente no território brasileiro, nós temos ali o arco do desmatamento, lembrando que mais de 20% da floresta amazônica já se perdeu. Repare, aqui nós temos a floresta boreal ou taiga canadense. Olha aqui a mancha vermelha, não sei se será possível vocês perceberem. Então, aqui, ó, uma faixa muito grande de área desmatada. Aqui no sudoeste do Canadá, aqui não vai dar para vocês verem, mas aqui no Alasca tem manchas vermelhas, porque esse mapa do Google, ele está com a cor muito escura. Aqui nós temos a taiga siberiana. Repare aqui na Rússia, uma faixa vermelha muito grande, né, de área que está sendo desmatada ou perdeu uma cobertura florestal. Claro que esse desmatamento também ocorre aqui nas florestas da Indonésia, que é a mancha avermelhada. Esse desmatamento vem ocorrendo na floresta equatorial e nas florestas tropicais da África. Aliás, a África também já perdeu boa parte das suas florestas tropicais. Ora, professor, de que forma o desmatamento contribui para alterar os padrões de temperatura? Bom, nós temos que levar em consideração o seguinte. Primeiro, que o sombreamento das árvores reduz o aquecimento da superfície.
As folhas das plantas absorvem a radiação solar, convertendo-a a energia solar em energia química no processo da fotossíntese, e onde há floresta você percebe que a temperatura no seu interior é mais agradável, é mais amena. E as florestas também desempenham um papel importante através do processo de evapotranspiração. Elas lançam na atmosfera uma grande quantidade de água sob a forma de vapor. Se diz que floresta é fábrica de chuva, e é mesmo, onde tem floresta chove mais. Então, na medida em que você desmata e essa cobertura florestal ela vem sendo reduzida progressivamente ao longo dos anos, uma superfície cada vez maior fica exposta diretamente à ação dos raios solares, gerando assim um maior aquecimento das mesmas. E essas superfícies mais aquecidas acabam enviando para a atmosfera mais radiação infravermelha, calor, promovendo assim um maior aquecimento do ar atmosférico. Então, por exemplo, estudos feitos por cientistas brasileiros constataram que lá na floresta amazônica, nas áreas desmatadas, a temperatura subiu em média até quase 7 graus, e que a umidade relativa do ar caiu 30%. Então, na medida em que você vai desmatando, a tendência do clima é ficar mais quente e mais seco. E isso acaba impactando outras regiões próximas, porque através da circulação atmosférica, você vai ter a distribuição das nuvens de chuva e, consequentemente, as precipitações. A partir do momento que você vai reduzindo a cobertura florestal existente no planeta, isso também vai alterando não só os padrões de temperatura, assim como os padrões de precipitação em diferentes regiões da Terra. Então, o desmatamento é um outro fator responsável pela elevação da temperatura e, consequentemente, o aquecimento global. E essa crise climática que está em curso no nosso planeta. Pulou aqui, perdão. Deu uma pulada aqui. Aqui nós temos esse mapa, anomalias médias semanais de temperatura a 2 metros da superfície. Então, aqui, por exemplo, no azul clarinho é o neutro, do neutro até -1 no azul clarinho. Então, aqui você tem uma anomalia negativa aqui colada aqui na Groenlândia, e desse rosinha mais claro você já tem a anomalia positiva, que é de 0 a 1 grau nesse rosa mais claro, de 1 a 3 graus nessa tonalidade aqui. Então você percebe, aqui é um mapa que mostra parte do hemisfério norte, parte da Europa, parte da Ásia, pega aqui uma parte do Canadá, também o nordeste dos Estados Unidos. Você vai perceber que está quase tudo com anomalia positiva, ou seja, com a temperatura acima dos padrões médios normais. Então, se você pega o planisfério, você vai perceber que esses padrões, essa temperatura acima da média, está presente em praticamente, vamos dizer assim, 2/3 do nosso planeta. Então você tem uma parte no ponto neutro e tem uma parte no ponto negativo. A maior parte da temperatura a 2 metros da superfície, que tem sido medida em diferentes regiões do planeta, está acima dos padrões médios. Então isso também é uma outra comprovação de que está ocorrendo um evento climático de grande magnitude esse ano, e que isso está vinculado a um padrão de aquecimento da temperatura do ar atmosférico que a comunidade científica tem alertado as autoridades do mundo inteiro. Aqui nós temos, por exemplo, pulou aqui, a onda de calor nos Estados Unidos, o sul-sudoeste dos Estados Unidos registrando recorde. Vale da Morte registrou 56 graus Celsius. Rapaz, uma temperatura absurda. Na China, por exemplo,
Tivemos localidades que a temperatura da superfície, temperatura do solo, chegou a 80 graus. Então, esses padrões anormais de temperatura, né, têm sido verificados em várias partes do mundo. Lá no México, norte do México, onda de calor terrível vem açoitando, né? Em Fênix, nós tivemos um recorde de 16 dias seguidos, consecutivos, com a temperatura média acima de 43 graus. Então, o que nós estamos verificando é que existe um padrão. Se existe um padrão, tem suas causas. Se existem as suas causas, tem os seus efeitos. Se existem as consequências, você tem os problemas que atingem não só a humanidade, como o meio ambiente, no seu espectro total. Por quê? São espécies que correm o risco eminente de extinção, temperaturas bem acima dos padrões médios, queda da umidade relativa do ar, intensidade dos ventos são fatores que contribuem para a propagação de incêndios florestais, contribuem para a eclosão, contribuem para a combustão espontânea e eclosão de incêndios florestais, que muitas vezes saem do controle e países levam dias ou semanas para conseguirem debelar esses incêndios, como aconteceu, por exemplo, agora recentemente no Canadá, uma onda de incêndios que destruiu mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de florestas no Canadá. 2 milhões de quilômetros quadrados é um exagero, 2 milhões de hectares, tá? Ou seja, mais de 2 milhões de campos de futebol foram incinerados, calcinados, por uma onda de incêndios que eclodiram no sul, sudeste e no sudoeste do Canadá, motivado pela seca, pela redução das chuvas, pela temperatura elevada e também pela intensidade dos ventos que contribuíram para a propagação mais rápida desses incêndios florestais. Em algumas áreas do Canadá, esses incêndios não foram debelados até hoje, mais de um mês lá, florestas queimando no país. Agora, nessa semana, tivemos o início de vários incêndios florestais na Grécia, na Espanha, na Itália e provavelmente na França já deve ter começado, porque o sul da Europa está sendo submetido a ondas de calor frequentes com temperaturas próximas do recorde, inclusive lá na Itália bateu o recorde essa semana, né? Então a Europa está vendo ou registrando temperaturas que até então eram pouco comuns em várias localidades. Nos Alpes, por exemplo, suíços, a temperatura em determinadas localidades está acima de 5 graus dos padrões médios. Então é preciso, né, que as autoridades elas se unam. Os chefes de governo não podem ficar com discursos vazios. O negacionismo, ele não pode existir, porque a Terra é nosso lar. Daqui nós não vamos para lugar nenhum. Nós temos que cuidar da Terra, porque no nosso planeta vivem nossos descendentes, viverão futuras gerações. Nós temos que manter a sustentabilidade da vida em nosso planeta para manter a própria raça humana vivendo aqui na Terra. Porque quem na sua sã consciência acredita que nós sairemos daqui tão cedo para tentar achar um planeta com condições similares à da Terra em outros sistemas estelares? A que custo isso seria? Quando conseguiremos fazer isso? Não temos tecnologia para desenvolver naves com motores que possam ter dobra espacial, naves que possam viajar na velocidade da luz. Se pudesse, levaria quanto tempo? A Alfa Centauro está mais de 4 anos, luz de distância da Terra, que é a estrela mais próxima do sistema solar. Então não temos condições, a gente tem que ser realista, tá entendendo? Daqui nós não vamos sair para lugar nenhum. Podemos colonizar a Lua, quem vai colonizar a Lua é cientista.
Podemos colonizar Marte. Quem vai viver em Marte é cientista, meia dúzia de gato e pingado. A Terra tem mais de 8 bilhões de pessoas. Então, se você não fizer nada, não fizer a sua parte, não cobrar das autoridades, se as autoridades não tiverem a consciência de adotar as medidas que conduzam o nosso planeta à sustentabilidade ambiental, a raça humana estará fadada, assim como outras espécies vivas do nosso planeta, a um processo de extinção. Mais cedo ou mais tarde isso poderá acontecer. O homem, com a sua inteligência, ele tem condições de modificar o meio natural. Ele tem condições de recuperar áreas degradadas, promover reflorestamento, tem condições de substituir as fontes de energia de origem fóssil por fontes de energia limpas e renováveis. Então, seria muito mais plausível e muito mais inteligente para a raça humana, para os dirigentes, adotarem as medidas dentro de um compromisso que envolva toda a sociedade, incluindo a classe empresarial, e induzir nossas iniciativas para os projetos de desenvolvimento sustentável. Então, a sustentabilidade ambiental é mais do que necessário se nós quisermos, como raça humana, continuar habitando esse planeta. Isso é um alerta que deve ser difundido, que deve chegar ao máximo de pessoas possível, e é por isso que eu peço a contribuição de vocês para ajudar a levar essa videoaula para um número maior de pessoas, porque precisamos fazer alguma coisa. Eu tenho 64 anos, estou próximo do fim da minha vida. Anteontem, inclusive, um outro professor muito amigo, fez geografia até por minha influência, meu compadre, meu padrinho de casamento, faleceu. Operou a hérnia, teve complicação, veio a óbito. Então, com 64 anos e meio, eu sei que eu estou no final da minha vida, não tem muita perspectiva para frente, mas estou deixando herdeiros. Tem as gerações da minha família, filhos, netos. Então, precisamos pensar um pouquinho naqueles que ficarão aqui quando nós partirmos. Valeu, moçada! Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela força, prestigie o canal Geogênio, né? Dê aquele like, compartilhe o vídeo, divulgue esse trabalho, porque o canal Geogênio, ele só tem um objetivo: democratizar o ensino da geografia. E para isso, para que esse canal ele atinja um número maior de pessoas, eu peço encarecidamente vocês para ajudar a divulgar esse trabalho, porque além de preparar vocês jovens para os concursos militares e vestibulares, também os adultos que gostam de geografia terem um conhecimento mais aprofundado do tema. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!